Nós estamos com Ariel Alves, que é membro da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB e também ex-secretário nacional dos Direitos da Criança, para que nós possamos falar sobre este caso do cão-orelha, acrescentando o seguinte: a Câmara dos Deputados acelerou o projeto para a internação de menores por crueldade a animais. Ariel, bem-vindo. Obrigada demais pela gentileza de estar aqui com a gente. Queremos, então, aproveitar, ter acesso ao seu conhecimento para te ouvir sobre isso. Você avalia que aumentar essa... Qual a palavra que eu usei? Acelerar o projeto para a internação de menores. Isso pode fazer os casos reduzirem? É por esse caminho que a gente deve ir? Olá, Elisa, e aos telespectadores da CNN. Essa é uma das formas. Nós apontamos aqui para a própria reportagem da CNN na semana passada que não existe previsão de internação, de privação de liberdade, que é a medida mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, diante da prática de ato infracional, em casos de violência contra animais, porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê violência contra pessoas. E, além disso, quando o adolescente não tem um histórico de ter descumprido medidas socioeducativas anteriores, ou que ele não tenha já sido condenado numa situação anterior de processo de apuração de ato infracional, então acaba não sendo possível a internação. Além disso, o Ministério Público, ele entendeu que ainda não existem indícios suficientes de autoria. Então, apesar de ter a morte do cão, nós não temos ainda, segundo o próprio entendimento aí do Ministério Público, provas que sejam contundentes, provas que sejam conclusivas com relação à participação desse adolescente. Não tem testemunhas, não tem vídeos que comprovem. Então, mesmo diante de todo o clamor, de toda a repercussão, a promotoria entendeu adequadamente que ainda não é possível determinar essa internação provisória, inicialmente de 45 dias, que seria também o prazo para a própria polícia e a justiça terminar o processo de apuração do ato infracional. Então, agora, o inquérito dura inicialmente 30 dias, agora deve estar sendo prorrogado, o Ministério Público deu mais 20 dias, e, de fato, agora nós temos mudanças legislativas que podem ocorrer. Esse projeto de alteração para que a violência contra animais também seja incluída entre as possibilidades que podem gerar internação de adolescentes, ele vai tramitar no regime de urgência. Nós temos várias propostas nesse sentido, vão ser juntadas pela presidência da Câmara e podem já ir para o plenário. Mas é importante ressaltar, Elisa, que a legislação punitiva, a legislação penal ou mesmo de responsabilização de adolescentes, ela não pode retroagir, ela não pode voltar atrás quando os casos ocorreram. Então, não vai valer para esse caso do cão-orelha, essa mudança legislativa. Ela vai valer a partir dos novos casos que surgirem depois dessa situação. Uma Depois da dúvida. aprovação da lei, a publicação e a entrada em vigência. Pois é, a gente tem essa caminhada, acelerando ou não. Vamos supor que bata o martelo e, de fato, passe a valer essa atualização, uma mudança na lei. Você avalia que isso seria o ideal? Você que tem experiência faz parte da comissão que diz respeito a crianças e adolescentes, já trabalhou, já foi secretário também envolvido com isso. Este é o melhor caminho? Ou a gente precisa falar com as nossas famílias? Sim, são ambos os caminhos, né? O que inibe o criminoso não é propriamente o tamanho da pena, e sim a certeza de uma punição. Então, todos que cometem crimes precisam ser responsabilizados. Infelizmente, nós temos hoje gerações de jovens que são abandonadas também pelos seus
pais e mães. O abandono ele não acontece só nas famílias pobres, ele ocorre também nas classes mais abastadas. São abandonados para a internet, são abandonados para o convívio com os amigos, com as turmas, e vemos casos desse tipo, envolvendo adolescentes, no caso do cão orelha, no caso do cão caramelo, adolescentes de classe alta que tiveram todo o acesso aos estudos, a todos os seus direitos, mas eles precisam ter melhores referências, precisam ter limites, precisam ter orientação, precisam ser acompanhados adequadamente pelos seus pais e mães. Por isso que nós temos casos como esse de Brasília, do piloto Pedro Turra, que assassinou cruelmente um adolescente de apenas 16 anos. Então, de fato, nós temos que tratar da prevenção desses casos, tanto através da educação por uma cultura de paz nos ambientes escolares, a educação para direitos humanos, mas também as famílias precisam impor limites, não podem criar apenas seus filhos de uma forma como pessoas mimadas, pessoas que podem fazer tudo, pessoas sem regras, sem normas. Então, é necessário esse debate urgente na sociedade. Mas, de fato, a internação, as medidas socioeducativas, elas são muito mais adequadas para os adolescentes do que colocá-los num sistema prisional completamente falido, completamente superlotado, dominado por facções criminosas. Os dados mostram que a reincidência no sistema prisional ultrapassa 40%, enquanto a reincidência em unidades de internação ela chega no máximo a 20%. Mais uma pergunta, aproveitando aqui o teu conhecimento. Quando a gente vê, tudo bem, o caso está em investigação ainda, vão fazer novas etapas, a possibilidade de exumar o cão e outros exames para a gente entender o que no fim das contas vai ser decretado em cima disso. Mas quando a gente vê, Ariel, violência contra animais, e isso vem dos adolescentes, o que a sua experiência nos diz, assim, no quesito, reflete a violência que um adolescente sofre dentro de casa e aí ele é violento com o mundo? Ou isso é uma perversidade que qualquer ser humano pode ter? Diante da sua experiência, o que é que você costuma ver, ouvir sobre esses casos? Sim, a violência, Elisa, ela geralmente ocorre diante das referências que as crianças e adolescentes têm. Se uma criança ou adolescente é criado numa família onde o pai chega bêbado em casa, espanca a mãe, onde a referência dele é de violência, onde a referência dele é de exclusão também educacional, de exclusão social, é muito mais propenso que esse adolescente, essa criança, também se torne uma pessoa violenta. Quem nunca teve sua vida valorizada não vai valorizar a vida do outro. A criança e o adolescente são frutos do meio em que vivem, da forma que são criados, mas também temos esses casos, adolescentes de classes altas que tiveram todo o acesso à educação, nunca sofreram com a exclusão social, provavelmente também não foram vítimas de violência no ambiente doméstico e que vivem sem limites, sem normas, abandonados para o mundo da internet. Nós sabemos do perigo dos jogos eletrônicos, das redes sociais, de como estimulam esse tipo de crime. Nós temos vários vídeos, vários desafios aí na internet, exatamente de crianças e adolescentes colocando fogo em animais vivos, enterrando animais vivos. Então, nós temos os crimes chamados aí de ódio, a instigação para a violência, incitações, apologias. Por isso que nós temos que também debater a regulação das redes sociais, a regulação da internet, e temos que também debater no Brasil a questão da cultura de paz, a educação para os direitos humanos, para evitar que nós tenhamos aí gerações de pessoas que são criadas sem limites, sem normas, sem orientação por parte dos seus pais e mães e acham que podem fazer tudo porque são ricos, porque têm condições
econômicas mais favoráveis. Então, é necessário e urgente esse debate na sociedade brasileira e que as famílias façam esse debate dentro das suas casas, né? O que pesa para esse adolescente também não ser internado imediatamente, e o Ministério Público certamente verificou isso, é que ele viajou para o exterior e mesmo diante de toda a repercussão do caso, ele já era investigado, ele voltou e compareceu na delegacia. Então, isso já é um elemento que pesa a favor dele para não receber uma internação provisória de imediato. Assunto urgente, importante, muito bom que nós tenhamos aqui a presença do Ariel Alves para a gente compreender qual pode ser o caminho, só que mais que isso, como é que a gente está cuidando das nossas crianças dentro de casa e a referência que a gente tem dentro de casa, não é? Também culpabilizar tudo dentro de casa mas é uma parte importante, o Ariel traz essa referência para a gente aqui. Ariel Alves, membro da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB e ex-secretário nacional dos Direitos da Criança. Ariel, muito obrigada, hein? Obrigada de verdade pelas explicações. Eu que agradeço, Elisa, a você, toda a equipe da CNN e aos nossos telespectadores. Um abraço, um ótimo dia a todos. Muito bem, muito obrigado. Que a gente possa evoluir e aprender sempre.